Fala, meu povo! Não, a gente não terminou de assistir agora o episódio, porque vocês viram aí na introdução como a gente ficou no episódio, né? Assistindo o último episódio da segunda temporada de 13 Reasons Why. Tenso demais! Foram 2 semanas muito intensas, com um vídeo por episódio. Sempre estava sendo muito fácil assistir e vir aqui gravar para conversar com vocês. Mas esse último episódio, a gente literalmente precisou esperar um dia inteiro para poder conseguir falar. A gente nem conversou sobre. Não teve como. Foi, sei lá, foi muito difícil. Foi difícil de dormir, foi difícil de deletar algumas cenas da minha cabeça. Foi tudo muito difícil. É isso que eu ia falar. A gente, por não ter conversado, a gente veio conversar agora antes de começar a gravar o vídeo, e a Cris deletou essa cena horrível que acontece nesse último episódio. Na verdade, eu não assisti a cena do Tyler. Vocês viram aí no início que eu tapei o meu rosto. E sei lá, eu tenho uma imagem visual que talvez seja muito pior, me dá nervoso. Exato, de pensar. mas eu acho que você deu asas à sua imaginação. Na nossa imaginação é sempre muito pior. É sempre pior. Só que a cena seguinte dele, com sangue na mão, ela reforça a cena ruim na minha cabeça. Enfim, me dá nervoso. Não foi tranquilo. Não é uma cena tranquila, não foi tranquilo de ver, não foi tranquilo de absorver essa informação. Não é tranquilo de falar sobre isso. Mas não é justificável a atitude dele pós... Não, nunca é. Não é essa a questão. Eu acho que são 2 coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ser vítima de um abuso. Sim. Como ele foi. Como a Hannah foi. Como a Hannah foi. Outra coisa é o que você faz em consequência disso. Agora, é muita imaturidade nossa achar que uma pessoa, depois de sofrer o que os 2 sofreram na história, serão racionais. Sim. É imaturidade, eu acho. É falta de empatia demais chegar a essa conclusão do tipo... Obviamente o Tyler deveria ter falado para os pais o que passou. Não, isso é se colocar num politicamente correto ali, que eu acho que é errado. E foi o que a gente já falou também dos pais do Tyler, né? Eles acham que conhecem tanto o filho deles que eles nem perguntam mais nada, eles afirmam. A mãe dele até abre um diálogo com ele, só que ele tá tão acostumado a uma realidade onde ele não tem abertura para comunicação que ele simplesmente mente e aceita. Então, essa questão do Tyler é engraçada, porque assim... não é engraçada, é irônica. Porque assim, existem muitos casos semelhantes nos Estados Unidos de jovens que vão pra escola... E sempre é pra escola que eles estudam, Sim, com armas pesadas e fazem ataques como o que ele ameaçou fazer no final da série. E sempre todo mundo coloca a responsabilidade em jogos, tipo, ele era viciado no jogo tal. Sempre tem essa equivalência. Aconteceu com o Alex, né? Exatamente. Ele fez o que fez, deu um tiro na própria cabeça e os pais associaram ao jogo. Isso sempre acontece. E nem sempre é tão óbvia a resposta assim, porque às vezes a pessoa não se abre, não fala o que está acontecendo. Por exemplo, o Tyler, ele tem uma raiva contida que foi construída durante toda essa segunda temporada, um conceito de raiva contida, que foi dita pelo pai do Cyrus, que foi dita pela escola, que foi dita pelos pais dele. Aí ele passou um tempo numa instituição para poder se tratar e melhorar essa raiva contida. E lá ele realmente aprendeu diversas técnicas para gerenciar a própria raiva. Exatamente, ele tentou, e eu acho que o mais sofrido dessa cena que aconteceu com o Tyler é isso. É porque ele tentou ser legal, né? Só que aí vem a grande questão. Ele tem um estereótipo construído sobre ele pela sociedade dele de um adolescente que precisa de terapias e tratamentos para conseguir conter a sua raiva. Sim. Ou seja, ele já tinha impulsos violentos para todo mundo. O fato dele ter sido estuprado no último episódio e agredido fisicamente, sexualmente no último episódio, para a sociedade jamais será o motivo. Entendeu? Entendi. O perigo de uma situação como essa, porque ele já era visto como um adolescente violento, com um potencial violento. E aí se ele vira e fala assim, mas eu fui estuprado, bateram minha cabeça no banheiro e me afogaram e me maltrataram, aí todo mundo fala, mas
você já tinha uma tendência violenta, Mas você tinha ido na semana passada pra uma... Talvez uma outra pessoa que não tivesse uma tendência, porque é ridículo assim, a sociedade. De virar pra ele... Exato, de virar e falar assim, talvez se fosse um outro jovem que não tivesse um problema de conter a violência e a raiva, não tivesse tido essa consequência, tivesse conversado e tudo. Não é assim que funciona. Então deixa eu abrir um pequeno parêntese. A sociedade julga, Sim. Quando não é o papel dela julgar. Sim. O conselheiro que tinha lá, que ele saiu, foi demitido, ele julgava. Julgava. A nova conselheira não julga. Parece que não julga. Parece. O Tyler sentou com ela foi... Fatos e dados. Ela faz as perguntas, ele responde e ela avalia se vale a pena ou não, baseado nas respostas. Isso. Não em julgamentos. Não é o que ele tá tentando esconder. Terapia, de um modo geral, tem que ser assim. Exato. Você, enquanto terapeuta, você não tem autorização diplomática para julgar. Você tem autorização de orientar e de buscar outros caminhos caso fuja da sua alçada. Por exemplo, se um terapeuta descobre que aquela pessoa que ele está tratando tem tendências violentas, matou alguém, pode ser um potencial assassino em sociedade, ela tem o direito de reportar. Sim, isso é fato. Mas julgar e definir o rumo do tratamento baseado em julgamento não pode, porque é uma ciência. Você está trabalhando com uma ciência e como ciência você tem referências para seguir essas referências. Exato. Então eu acho que o caso do Tyler, assim, eu quero já eliminar esse papo logo agora no início do vídeo, sim, porque foi muito difícil para mim. Tá sendo muito difícil lidar com essa realidade do Tyler. Inclusive, a gente assistiu, logo depois que a gente terminou de assistir o último episódio, a gente começou a assistir o Beyond the não sei o quê. Por detrás das 13 porquês. E assim como na primeira temporada, quando a gente terminou, a gente assistiu também esse especial que tinha e foi ok. Mesmo a Hannah tendo sido estuprada, enfim, foi ok. Mas a Hannah tava lá. Esse eu não consegui. Eu acho que o que estragou, que o ator que faz o Tyler, ele tá fazendo um filme e essa foi justificativa pra ele não participar. Eu acho que era essencial ele estar presente. Também acho. Eu acho que tinha que trazer ele ali bem. Eu acho que isso desconstruiria a imagem que tava na minha cabeça dele, sabe? Porque, como é que eles mostram um por detrás de 13 porquês e não coloca o cara ali na frente? Pelo menos um vídeo só dele falando. Eu ainda vou assistir. A gente não terminou, a gente não acabou. E talvez a gente faça vídeo depois de assistir. Talvez alguns conceitos nossos sejam desconstruídos assistindo isso. Mas a gente ficou muito impactado, realmente, assim, com o que aconteceu com o Tyler especificamente. Porque é muito complicado você ser vítima de um abuso que não é comum. E isso é muito bizarro. E essa partezinha a gente chegou a pegar, né, no especial. Que é o diretor falando que muitos homens, 1 a cada 6 homens na adolescência sofre esse tipo de abuso que o Tyler sofreu. Com esfregões e vassouras. Ele falou explicitamente que acontece como foi na série. Como é que é o nome? Onde ficam os jogadores. Eu esqueço até o nome dos negócios. Vestiários, banheiros, essas coisas. Ele disse que é comum isso acontecer, do jeito que foi com o Tyler. E 1 a cada 6. É muito homem que sofre esse tipo de abuso. E, infelizmente, a nossa sociedade discute muito os assédios que são feitos com a mulher. Raramente se discute os assédios que são feitos com homens. E eu acho que é um passo que a gente precisa seguir, porque não se falava sobre abusos. Falamos. Não se falava sobre abusos femininos. Falamos. Não se fala sobre abusos masculinos, precisamos falar. Deixa eu fazer um parênteses que é normal de um garoto ouvir isso em casa. Normal. Homem, resolva seus problemas na rua. Não traga os problemas pra dentro de casa. Isso é uma criança que ouve isso. Eu ouvi isso. Nunca tive um problema desse. Nunca fui abusado com nada. Mas é opressivo você, na cabeça de uma criança que não é formada, que não tem suas virtudes e seus dogmas formados, ouvir que ele não pode contar com ninguém dentro de casa para contar seus problemas. Mas isso é muito de tudo, né? Acho que muitas famílias são assim com meninos, de um modo geral.
de que eles precisam se resolver. E a gente chegou a falar isso em algum outro episódio aqui de 13 Reasons Why, nessa segunda temporada, de que a mulher ela é colocada de uma forma muito vítima na sociedade, como se ela fosse realmente um sexo frágil, inferior, e precisasse de ajuda e apoio o tempo inteiro. E o homem, existe essa pressão social sobre o homem de que ele precisa ser muito másculo, muito autossuficiente, muito provedor. E, cara, não é assim que funciona. Eu acho que nenhum precisa ser frágil e o outro não precisa ser forte, sabe? Eu acho que todo mundo pode ser equilibrado. Você não tem que ser forte o tempo inteiro. E essa pressão social sobre o homem realmente prejudica muito. Porque numa hora dessa, você vai fazer o quê? Você vai falar com quem? É verdade. E é o que o próprio cara falou. A virilidade do homem é questionada, Exato. né? Não, o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tenho um caso de bullying muito forte da minha infância, que eu não gosto de falar. E quando eu contei pro meu pai, ele me colocou numa aula de jiu-jitsu com 9 anos, porque eu deveria aprender... Pra ele aprender a se defender. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Assim, foi muito bom. Não foi ruim. Porque eu não me tornei uma pessoa agressiva depois disso. Porque existe toda a filosofia oriental em artes marciais. Eu tive a sorte de ter um professor de artes marciais que me ensinou o conceito e não só a luta. Exato. Então, assim... Mas não é assim que acontece com todo mundo. Não é assim que acontece com quase ninguém. Sim. O propósito não foi bom, mas o final foi, o desfechar. Eu acho Cara, que eu me fico até meio... Eu acho que a gente nunca tem que agir com relação a situações assim, 880, sabe? Eu acho que tudo é discutido, tudo tem várias questões, vários pontos de vistas, vários argumentos, vários porquês, pra tudo na vida. O Tyler, por exemplo, eu já enxergo uma terceira temporada com ele, em que ele vai ser muito julgado pelo todo e não pelo que aconteceu nesse episódio final. E talvez isso revolte muito a gente. Porque a escola inteira soube que ele estava entrando armado. Exatamente. Lá. Todo mundo sabia que era ele. Exato. Então, vai existir um julgamento, sim. Por quê? Porque ele era um menino que já era classificado por ser o estereótipo de ser mais quietão, por ficar tirando foto de todo mundo. As pessoas já chamavam ele de stalker. E aí ele passou pelos casos durante essa segunda temporada que ficou muito evidente essa raiva contida. Ele vai ser julgado por todo mundo pelo todo. E não pelo caso de abuso que ele sofreu. Ele vai contar sobre o abuso? Provavelmente, acho que inicialmente não. Por uma questão até do que o próprio diretor falou. Virilidade, ser questionado e tudo isso. Nenhum homem, nenhuma mulher quer ter as suas questões pessoais questionadas pela sociedade. Então, eu acho que o desenrolar do Tyler vai ser muito complexo. E eu acho que se eles conseguirem, numa possível terceira temporada, encontrar um tom de discussão interessante pro Tyler, talvez seja a linha de discussão mais importante da história. Porque ela vai discutir o que a sociedade fala, o que as ciências responsáveis por te ajudar falam, e eu acho que a própria ciência vai julgar ele, e o que ele e a família também, né, vão conseguir concluir ali com relação a essa história. Então, eu acho que é um dos casos mais sérios, assim, dessa próxima história. Se tiver próxima história. Mas vamos mudar de personagem, porque... Ai, meu Deus, eu fiquei até nervosa. Vamos pro Montgomery. Maravilhoso. Eu odeio Montgomery. E, assim, eu acho que... Mas, assim... O Casey Montgomery é muito comum. Vamos combinar que é o estereótipo mais comum da sociedade? É o mesmo estereótipo do Justin. É o mesmo estereótipo de um montão de bully que tá por aí. De Justin não, de Bryce. Não, do Justin. Ai, tadinho de Justin. O Justin, aconteceu algo na vida dele que fez ele mudar de lado. Sim. Mas até o ponto dele sair de casa... Eu acho que ele teria mudado. Eu acho que ele era vítima. Mas o Montgomery também é. Ele apanha do pai, martelo. Um martelo, cara. Ele é meio abusado em casa também. E ele não se importa, porque a imagem masculina presente na vida dele é o Bryce. Assim, exatamente. É o Bryce, é o técnico da escola, enfim, porque o pai dele... Mas então, queria abrir um parênteses sobre pais, antes de entrar na história do Montgomery. A gente teve uma tendência, durante toda essa segunda temporada de 13 Reasons Why, de apontar o dedo na cara dos pais e falar: vocês estão errados, vocês não prestam atenção, vocês eduquem seus filhos melhor, responsabilidade de vocês, blá, blá, blá.
Nosso dedo foi apontado o tempo inteiro para a cara dos pais. A série nos orientou a fazer isso, né? Só que teve um comentário no nosso último vídeo, do 12º episódio, que a pessoa comentou que ela queria meio que fazer um advogado do diabo ali com relação aos pais e levantar algumas questões. Como, por exemplo, às vezes não, acho que é sempre, os pais, eles estão tentando, tanto quanto os filhos. Os filhos estão aprendendo e tentando viver, e os pais nunca foram pais. A maioria ali são pais pela primeira vez, assim. Então, é muito complicado você exigir que eles sejam perfeitos e corretos e ajam da forma mais maravilhosa possível. Por quê? O fator que está do outro lado é um fator humano também, que é o filho. E ele mente, esconde, tem segredos, e isso é discutido o tempo inteiro. O pai do Clay tem uma conversa com o Clay nessa temporada que é muito relevante, que é ele virando pro filho e falando, mas por que você esconde as paradas de mim? Só pra eu entender. E o Clay também não sabe por quê. Ele não sabe se é porque ele quer proteger os pais, se é porque ele tem vergonha. É uma coisa que acontece na relação e não se tem explicação. Quando eu disse que a conversa entre a mãe do Bryce e o Bryce pra mim não foi nada relevante, porque não mudou em nada na história, teve gente comentando também falando que aquela conversa foi importante pra mãe. Que a mãe não conhecia o filho. Sim. E ela falou as verdades pra ele, e ele falou, isso mesmo, peguei a mulherzinha assim, fiz tudo que eu queria fazer assim, porque eu sou assim. E aí, você não tá satisfeito com quem eu sou? E ela falou, tipo, meu Deus, quem é meu filho que eu não conheço? Então, os pais também, e isso é muito transparente nessa segunda temporada, eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio. Não dá pra você ser pai, pra você ser mãe, sozinho, achando que com os seus valores e conceitos você vai acertar o tempo inteiro. Então, a orientação que a gente deu pros filhos e adolescentes durante toda a temporada de peçam ajuda, procurem terapia, falem com um adulto mais próximo, liguem pro CVV, enfim, encontrem um caminho, acho que vale pros pais também. Eu acho que a maior dica da série pros pais não é que você é responsável e culpado por todos os atos do seu filho. E não Só que o que você não assim, mas o filho esconde, o filho mente. Sim, ele esconde, ele mente, e a gente já sabe que o filho faz isso antes de ser pai. Sim. Né? Porque a gente foi filho e a gente sabe que faz mesmo. A gente mente. Aí o que acontece? Eu acho que é uma obrigação do pai ter sempre atenção e desconfiança. A anteninha tem que estar sempre igual a do Chapolin, funcionando. E se você perceber qualquer alteração de atitude, de amizade, de qualquer coisa, questionar. Isso é chato. Então, mas eu acho que não é ser super protetor. Existe uma diferença entre ser neurótico super protetor e ser atento. O ser atento faz com que você pergunte e acredite na resposta. E se repetir, você pergunta de novo e acredite na resposta. E aí você valida. Se envolver a escola, vai na escola. Pergunta lá. Meu filho tá fazendo alguma coisa? Porque uma coisa que foi falada pela mãe da Hannah no tribunal foi isso. Do tipo, mas a gente não foi informado pela escola que aconteceu isso. Mas você pergunta pra escola? Porque é muito cômodo você ficar na sua casa esperando chegar um SMS. Vamos combinar que é muito cômodo? Você tem que se interessar pela vida do seu filho. Você sabe qual é o comportamento padrão do seu filho. E qualquer alteração desse comportamento padrão, você tem que ficar atento, questionar. Sim. Se for preocupante, você corre atrás. O problema é que existiram diversas mudanças preocupantes na vida dos filhos de uma galera que foi pai dessa série agora e que os pais não se importavam. Ou então não queriam se envolver. Eles ou então protegeram um espaço que, cara, não ajudou. Não ajudou, exatamente. Então eu acho que sim, existe uma responsabilidade que é casada de pais e filhos. Tipo, o filho não tem a maturidade de falar tudo que sente e pensa. E o pai não tem como alcançar uma visão de raio-x de sentimentos para saber o que o filho tá passando. E é exatamente por isso que quando a gente é adolescente, a gente fala o tempo todo, nossa, minha mãe é muito chata, meu pai é muito chato. Tipo, é normal que eles sejam chatos. Você já teve amigos, por exemplo, que você falava, nossa, o pai dessa pessoa é muito legal. É mais legal que o meu. E aí, agora a gente adulto vê que o reflexo disso não foi tão legal.
Às vezes não é. Não existe fórmula matemática fórmula, para isso. Mas o que existe todo mundo precisa de ajuda. Eu acredito que a minha mãe ter sido muito chata comigo a minha adolescência inteira foi muito bom pra mim hoje. Sim. Eu acho que todo mundo que tiver que fazer terapia, que tiver a oportunidade de fazer terapia, faça. Independente. Se tem filhos, se não tem filhos, se tem pais, se não tem pais. Se você tiver, sei lá, qualquer oportunidade de fazer terapia, faça. Lembrando que faculdades que têm psicologia, psiquiatria e tudo mais, instituições do governo sempre oferecem atendimentos gratuitos. Faculdades são ótimas, porque os alunos estão aprendendo os conceitos e eles já podem atender para clinicar e tudo mais, para poder testar a profissão deles. E eles são orientados por um profissional que já é gigante. Eles levam o seu caso, eles dão uma orientação, aí discutem em grupo e depois, quando você volta para uma segunda sessão, eles levam aquelas informações para você. Exatamente. Então você está ajudando esse profissional a se formar com casos reais e uma galera vai estar cuidando do seu caso, sabe? Sim. Isso é muito legal. Vale a pena você procurar ajuda sim, independente da sua idade, independente da sua posição. Os pais não são obrigados a saberem de tudo e os filhos não são obrigados a saberem como agir também nessas situações. Então todo mundo precisa de ajuda. Exato, mas assim, os filhos não são obrigados, mas é orientado que eles entrem em contato, que eles falem, que eles abram seu coração, que eles não mintam e não escondam. Isso é orientado o tempo todo. Boa parte dos problemas da série acontecem por falta de comunicação. Exato. Vamos pro Clay. Eu achei muito bonita a parte do Clay nesse episódio final. A despedida dele da Hannah foi muito emocionante. Chorei pra caraca também nessa parte. Porque ele usou a frase que ele aprendeu com a namorada nessa temporada, de que eu não preciso deixar de te amar se você partir, entendeu? Se você for embora. Eu consigo te amar mesmo você indo embora. Então, ele compreendeu. Nossa, e aquela cena dela abrindo a porta e saindo. Indo pra luz, foi muito lindo, foi muito simbólico. Enfim, eu achei muito bonita essa cena, foi um ponto final que todo mundo precisava. E acabou Hannah. Acabou Hannah. A própria atriz, Catherine, ela já declarou que se tiver uma terceira temporada de 13 Reasons Why, Hannah não estará presente. Ela só participou dessa temporada porque no texto dela dizia que a participação dela era para uma despedida do Clay. Ela falou que a primeira temporada, a Hannah se despediu do mundo. Na segunda temporada, a Hannah se despediu do Clay. Era especificamente para isso a presença dela. E teve até alguém que comentou também num dos vídeos nossos que nas polaroids todas do teaser, as polaroids da Jéssica são as fotos da Jéssica, polaroids do Justin são fotos do Justin. A polaroid do Clay era uma foto da Hannah e o congelamento da cena mostrava a polaroid com o rosto da Hannah e o rosto do Clay. E isso já era uma dica de que a Hannah fazia parte do Clay durante a segunda temporada e não era uma personagem solta. Muito bonito, muito delicado, inclusive da produção da série fazer isso. Cara. Né? E eu achei que o final do Clay foi muito perfeito e acho importante pontuar o que é falado também nesse primeiro episódio sobre a atitude dele com o Tyler. Não se coloca... Fazer de escudo humano, né? Exato, não se coloca na frente de uma pessoa alterada emocionalmente e armada do jeito que ele se colocou. Eu acho que foi compreensível o que ele fez, porque o Clay tem esse negócio de justiça, realmente, ele se joga. Ele é corajoso, ele é da Grifinória. Ele é da Grifinória. E achei muito tocante aquela cena no baile com a música. A gente entra numa pequena depressão ali junto com ele. Nossa, e todo mundo junto. Parecia um cluster de Sense8. Parecia um cluster de Sense8. Tava todo mundo conectado. E eram 8 pessoas. Exato. Então, foi muito bonito, foi muito delicado. O final dele com o Justin e com o Zack também. Tipo, novos grupos se formando. Eu acho que isso é muito simbólico. O Justin e o Zack faziam parte de um grupo que eles não concordavam com os valores desse grupo, que eram os atletas da escola, né? E o Clay fazia parte do grupo dos nerds, o grupo que não se envolve, não se mistura com os atletas e sofrem bullying o tempo inteiro. No final, eles se descobriram com muito mais questões em comum do que os grupos iniciais. O Clay não anda 100% com todos os nerds da escola, não anda também com a galera do Cyrus, enfim, ele flutuou por vários grupos e encontrou o grupo dele com o Zack, com o Justin. São pessoas que têm algo em comum ali na história. E a vida é assim.
você passa por grupos durante a sua adolescência até você descobrir quem de fato tem a ver com você. Eu tive sorte, sabia, na minha adolescência, porque eu optei no segundo grau, no ensino médio, por não ter um grupo específico. E aí eu ficava flutuando entre os grupos que se formavam e eu fiz diversos amigos. E aí, no meio desse caminho, eu encontrei realmente um grupo que era todo mesclado, que realmente, até hoje, são meus grandes amigos, que estão até hoje comigo participando da minha vida, sabe? Eu não tive nem sorte nem azar, eu acho, nessa história, porque eu troquei muito de cidade, eu troquei muito de escola, eu fiz faculdade numa outra cidade, depois de fazer essa faculdade eu fui morar em outra cidade, agora eu moro em outra cidade. Então, assim, os meus amigos que fazem parte da minha vida até hoje, eles fazem parte de todas essas fases da minha vida, e nenhum com muito extremo, assim, de participação ativa na minha vida, né? Todos são importantes, eu enxergo as importâncias deles, mas, tipo, ninguém tá muito dentro do meu dia a dia. É bem dividido dos amigos da sua infância, os amigos da sua faculdade. Todo mundo, cada um na sua caixinha. Porque a vida acabou fazendo isso, eu não trouxe ninguém definitivamente, assim, pra cá, né? Então, foi engraçado. Mas isso é normal acontecer, né? Você pertencer a grupos e abandonar grupos ao longo da sua vida. E eu acho que todos esses personagens passaram por isso, né? O Zack demorou a entender quem ele queria de fato ajudar, quem ele queria estar do lado, quem ele admirava. Tipo, ele era obrigado socialmente a admirar o Bryce, mas na verdade ele admirava o Clay. Porque o Clay era corajoso e cheio de justiça e era correto, era um amigo leal, né? Então, essas descobertas, elas são muito comuns durante a adolescência. E abandonar amigos que não são tão amigos assim é muito comum também. Não tem que se desgastar por conta disso. Mas vamos falar de um assunto mais sério. Vamos falar de Bryce. Gente, tem condições. Nem consigo, não consigo. Teve gente perguntando por que o Justin ficou 6 meses no instituto lá de delinquentes e o Bryce não. Então, isso não é erro da justiça. Teve muita gente falando assim, é porque o Bryce é rico e tudo mais. Não é. É porque o Justin não tem uma família. Tem essa questão. Se o Justin, no mesmo dia da audiência do Bryce, tivesse a mãe dele lá pra falar, eu me responsabilizo pelo meu filho, ele teria saído junto com o Bryce. Não é por causa do dinheiro. Não é. Tipo, o fato é que o Justin realmente é uma pessoa largada na vida. A mãe dele está cagando para ele oficialmente. Por mais que a mãe do Clay estaria ali o tempo todo tentando tirar... Ela não é família. E pra justiça, a família é que importa. A mãe dele estava viva e, teoricamente, ela deveria ter ido lá. A opção de adotar que foi para tirar ele, né? Mas isso era uma opção desde o início. Só que é uma responsabilidade tão gigantesca. E, sinceramente, você não sabe se a mãe dele ia aparecer do nada e falar... Exato. Quem vê This Is Us sabe como é adotar um adolescente. É complicado. Mas, então, a mãe e o pai do Clay demoraram a chegar a essa conclusão de adoção e o Clay explicou, muito por responsabilidade dele, porque eles deixaram a decisão na mão do Clay, realmente, já que o Clay era o amigo, E o Clay é uma pessoa que não toma decisão rápida. Da noite pro dia, gente. Libriano, com certeza, Clay. Tem senso de justiça maravilhoso, mas demora um pouquinho pra tomar decisão. Uma coragem absurda. Exatamente, mas demora um pouquinho pra tomar decisão. Mas aí, quando o Clay decidiu que sim, foi quando o Justin saiu. Porque foi quando eles foram lá, adotaram oficialmente o Justin e conseguiram tirar ele de lá. Então, assim, é normal que isso aconteça. O Justin não tinha ninguém que amparasse ele na vida real, né? E, inclusive, foi muito bonitinho ver, todo mundo falou assim, nossa, achei muito fofa a relação do Justin com o Clay, as conversas e tudo mais. Bonitinho? Bonitinho. Mas o Justin não é confiável ainda. Não. Todo mundo viu que ele foi lá e viciado, ele utilizou, inclusive, fortíssima essa cena, porque ali ele oficialmente se despede do passado dele. Ele utiliza drogas e ele se vê criança. E ele, criança, tá com uma cara de... Por favor, não faça. Vontade de abraçar aquele menininho, sabe? E ele usa. Ou seja, ele realmente fechou uma porta ali do passado dele naquele momento complicado. Talvez isso traga problemas mais fortes. E ele até comenta sobre isso no desenrolar do episódio, que assim, ele é grato por ter sido adotado pela família do Clay, Sim. Só que ele não entende o porquê. Ele não entende pra quê. Ele nunca teve esse amor, né? Exato. Ele não sabe o que é família. Complicado. O único amor que ele teve foi da Jéssica. Que inclusive teve de novo
Ah, Brasil, como assim Jéssica transou com Justin? Vamos combinar? Quem que transou com Justin? Mas, vamos lá. É ruim. Então, eu não decidi o que eu sinto sobre esse sexo que aconteceu. A gente precisa decidir. Porque assim, eu shippo Alex e Zack. Tô errada? Provavelmente. Mas eu shippo. Não shippo no sentido de se pegar. Eu shippo no sentido de que eles se completam nesse momento. Eles são necessários psicologicamente um bromance. Exato. Tipo, mas já existe o bromance. Não precisa ali. ter um romance. Tudo bem, não precisa. Eu shippo o bromance. Mas já existe. Já. Que bom. Fico feliz. Por isso que eu acho que Alex não precisa de Jéssica. Porque eu acho que Zack supre as necessidades emocionais que o Alex precisa. Entendi. E eu não acho que exista uma química entre a Jéssica e o Alex mais. Realmente não acho. Assim, eu não enxergo eles se pegando, eles não combinam, não dá. Não consigo. Não tem química. Não tem química pra mim. Jéssica e Justin não pararam de se olhar essa temporada inteira. O Justin fica igual um menino maluquinho assim, olhando pra cara dela o tempo inteiro. E ela retorna esse olhar. Não existe nessa maluquice dessa história uma forma dela curar esse trauma mais rápida do que com ele. Porque inicialmente era pra ela ter transado com ele, né? Então tem essa trava aí, né? Psicológica. Exato. E se ela tivesse qualquer possibilidade de realmente estar gostando muito do Alex, ela já teria transado com ele porque ela teve a oportunidade, algumas vezes. E ela não consegue. Ela tinha uma trava com o Alex muito forte. E aí vem aquela grande discussão e é por isso que esse relacionamento é mal resolvido comigo. O quanto as pessoas se colocam nas mesmas armadilhas o tempo inteiro. Eu já tinha falado isso em algum outro vídeo aqui. O pai dela aborda isso. Sobre a mulher que escolhe um cara com um determinado problema, escolhe outros depois ao longo da vida e é conhecida como pessoa que tem o dedo podre. Homens também, não é exclusividade da mulher. E eu tinha comentado isso e teve alguém falando nos comentários que isso psicologicamente tem um nome. Existe uma caixinha na psicologia para esse tipo de escolha. Não lembro agora, desculpa, mas existe. É real. Terapeuticamente você pode se tratar com relação a isso também. E faz sentido, então. Nós temos amigos assim, né? Se tem uma caixinha que coloca essa pessoa de dedo podre, Jéssica tá nessa caixinha e pode tratar isso também agora. Porque talvez Justin realmente não seja a melhor escolha pra ela na vida, mas naquele momento ali ela se curou de um pequeno trauma. Exato, assim, ela tem tempo pra isso, eu acredito. Né? Aí o complicado o Alex talvez coloque nesse relacionamento muita força, muito sentimento, e ele se torna um relacionamento uma bengala ali da fase de vida dele, que pode ter uma consequência muito chata, sabe? Sim. Quando ele descobrir. Mas, por outro lado, foi aquilo que você falou. O Zack tá ali tão presente na vida dele. Acho que ele pode ajudar com conselhos melhores, entendeu? Tá, Bryce. Que bosta o Bryce, né? Porque ele é a prova viva de como a sociedade julga as pessoas e se molda por dinheiro, realmente, por quem manda por poder. O Bryce vai para uma escola particular, ele estuda hoje numa escola comunitária. Diferente dos conceitos brasileiros de escolas, lá nos Estados Unidos existem essas escolas comunitárias que elas são de bairro. Elas são do estado e existe ali um incentivo financeiro de quem tem mais dinheiro na sociedade e é por isso que a família do Bryce banca boa parte da escola. Mas elas são escolas comunitárias e são escolas muito boas, e inclusive. É extremamente relevante para a seleção das faculdades você estudar numa escola comunitária. Exatamente. Na verdade, sim, o que importa é a sua recomendação lá, né? Você pode vir pelo esporte, você pode vir por recomendação familiar, tem várias questões para entrar em faculdade lá. Bem diferente daqui do Brasil, que é você com você mesmo seguir em frente. E Enem. Mas o Bryce ele tá indo para uma escola particular, que é uma escola que usa uniforme, toda corretinha e que tem pessoas ricas. Cara, ali ele não é privilegiado. Ali ele é mais um rico. Talvez ele não seja o mais rico como ele era na escola anterior. E se talvez ele sofra bullying. Caraca, é isso que eu ia falar. Entendeu? E isso é vida. Aí ele sente o que todo mundo passou na pele do agressor. Pode ser que ele sofra um bullying lá, sabe? Então talvez numa terceira temporada a gente veja o Bryce sofrendo bullying na nova escola e temos que nos proteger para não cair no erro de achar que ele merece. Isso. Porque ninguém merece bullying. Então temos que tomar esse cuidado, porque
a gente não pode esquecer que 13 Reasons Why o tempo inteiro nos testa, como espectadores. E a forma que a gente pensa. O quão doentio é também o nosso pensamento sobre esses personagens. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Acho que a principal lição de 13 Reasons Why é que a gente não pode julgar. Sim. A gente não é ninguém pra julgar. Ninguém. A gente tá aqui pra viver. Exatamente. E se melhorar. E fazer só a nossa parte, a nossa responsabilidade social. Exato. A gente tem que se melhorar, se evoluir, discutir todos os assuntos sempre ao máximo, estressar as opiniões, estressar os assuntos. Tem gente que me acha muito chata porque eu questiono muito todos os pontos de vista o tempo todo. Por quê? Porque eu acho que talvez o meu julgamento inicial não seja correto. Então eu tenho o direito de questionar todos os julgamentos, inclusive o meu, até chegar numa conclusão que eu acho que ela é minimamente aceitável. Exato. Imagina ser casado. Poxa, eu sou legal. Eu sou chata, mas eu não falei legal. Que é ruim, eu falei que é ruim? Não, tá não me julgando. Tô te julgando. Tô te julgando. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir rodas de discussão o tempo inteiro sobre todos os assuntos. E é por isso que eu acho... Peraí, faltou falar de alguém? Óbvio que faltou. Faltou falar de quem? Deixa eu ver minha cola. Cola. Da Jéssica, já Clay, falou. Tyler, Jessica, Justin, Alex, Bryce, Montgomery, Tyler, Hannah, Despedida, Justin e Clay. Falamos de tudo, Brasil, que a gente tinha decidido falar antes. A gente vai fazer o seguinte, no próximo sábado agora, deixa eu ver a data certinha, porque vídeos são polêmicos e atemporais, não é verdade? No próximo sábado agora, e essa foi uma decisão que a gente tomou antes de gravar esse vídeo, porque a gente sabe que esse assunto não é um assunto que termina facilmente. Cachorros vão latir e a gente vai seguir em frente, tá? Próximo sábado, dia 2 de junho, a gente avisa o horário certinho no nosso stories do Instagram. A gente vai fazer uma live aqui no nosso canal, exclusiva sobre 13 Reasons Why. Mandem perguntas aqui nesse vídeo. Mandem temas que vocês querem que sejam discutidos com mais detalhes. O YouTube nos permite fazer live de até 8 horas. Temos tempo? Temos tempo. O fato é que temos tempo. Exato. Vamos fazer aqui uma grande mesa redonda. Mas as nossas lives, vamos lá. Não vai ser uma live de 8 horas. Não, eu tô falando que... Mas é bom deixar claro. Limite, mas a gente não vai correr. Porque você é uma pessoa sem limites. Não, mas eu quero deixar claro para as pessoas que não somos limitados a um tempo. Não correremos nessa live. Faremos uma mesa redonda. Vocês mandem perguntas aqui já mandem temas que vocês querem que a gente não deixe de falar na live. E durante a live vocês vão poder fazer perguntas. A gente não vai fazer exclusivamente pelos comentários do YouTube. A gente vai pensar numa outra forma de vocês interagirem com perguntas e temas diretamente durante a live. Porque os comentários... Tem muita gente que fala assim, vocês não respondem todos os comentários. É porque nos comentários tem gente elogiando, tem gente criticando, tem gente reclamando, tem gente comemorando e tem gente questionando. Então, às vezes, os questionamentos, eles meio que passam batidos no meio dos outros comentários. A gente tenta ficar sempre atento aqui, mas não dá pra ficar atento a tudo. Não dá pra ficar atento o tempo inteiro. Então, a gente vai encontrar um meio da gente se comunicar assim, durante a live. Vamos fazer uma grande mesa redonda, sem tempo determinado, pra gente poder conversar com calma sobre os assuntos. É importante duas coisas. Primeiro, você ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo, é muito legal. E ficar atento porque quando você se inscreve, tem um botãozinho de sininho do lado. Sim. E acho que você tem que clicar 2 vezes para marcar que você quer receber as notificações, todas as notificações possíveis nesse canal. Para você ser avisado, essa notificação você tá ligada é legal. Sim. O segundo ponto é que todas as informações extras da live a gente muito possivelmente vai dar no nosso stories, lá no nosso Instagram, no sábado. Então, assim... O horário, tudo certinho vai estar no stories. Por que a gente está colocando essa live no sábado? Porque sexta tem a Balada Nerd. Nós abrimos a discussão lá no stories do Instagram se as pessoas queriam uma live de 13 Reasons Why na Balada Nerd. E algumas pessoas falaram, não, porque... É muito pesado. É muito pesado. Então a gente vai manter a Balada Nerd na sexta. Animadinha. Animadaça, com todas as notícias da semana. E eu vou pra outro lugar do mundo. A gente vai ter uma live no sábado especial pra 13 porquês.
E no domingo a gente vai continuar fazendo a nossa live depois do episódio de Westworld. Isso. E mais um assunto também que eu queria só notificar é o seguinte. Muitos de vocês disseram que a gente estaria chorando, destruído nesse último vídeo do último episódio. E sim, estaríamos. Se a gente tivesse feito imediatamente após assistir. Nossa. A gente não conseguiu, tá? Mas eu acho que a gente nem conseguiria. A gente tentou, terminou o episódio, a gente ainda ficou um tempo refletindo, viemos aqui, sentamos e ficamos pensando se a gente ligaria ou não. Não deu. Não deu mesmo. A gente ia fazer 40 minutos chorando. Era isso que ia acontecer. A gente estava muito mal, foi muito pesado, foi muito intenso. E a gente optou por trazer o mínimo de sanidade e coerência nas nossas palavras para esse último vídeo. Por quê? Vocês aí do lado, daí, automaticamente são influenciados pela nossa energia também. Teve gente comentando, falando, nossa, vocês começaram esse projeto falando um fala meu povo animado e no final foram ficando muito tristes. Isso pra gente também não é muito bom, sabe? Essa energia pesada, assim, circulando, né? Então a gente teve essa liberdade criativa aí de esperar 24 horas pra gente poder fazer esse vídeo com mais calma e com os pensamentos mais organizados. E optamos então por separar a polêmica e as discussões e o bate-boca sobre determinados assuntos pra live. Assim a gente se organiza melhor e fica todo mundo bem, viu? Organizando certinho, todo mundo fica feliz. Então, se você amou esse projeto 13 Reasons Why, nós amamos fazer. Cara, assim, é muito importante. Comenta aqui embaixo que pra gente é muito importante. Tá. A gente vai continuar. Vão ter outras séries que a gente vai fazer. Vocês estão perguntando qual é a próxima série que a gente vai fazer, isso não faço ideia. Eu tenho ideia, mas a gente vai falar depois. Estamos fazendo de The Handmaid's Tale, então se você também acompanha The Handmaid's Tale, tem vídeo de todos os episódios aqui no canal já. Westworld também, enfim, não vamos parar. Teremos vídeo de Sense8, então vai seguindo, vai acompanhando aí que vem mais coisa maneira pela frente, beleza? Beleza. Beijo então, 40 minutos de vídeo, recorde máximo do canal. Mais a aberturinha, mais o card final que agora vai ter. Aí no card final você segue outros vídeos, você se inscreve e você entra no nosso site. Beijo, gente. Tchau. Beijo, até a próxima. Tchau.